Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Hoje eu quero compartilhar com você apenas 2 trechos desse livro que eu acho que vão ressoar muito com você e você vai se identificar. O livro em questão é Psicogênese das Doenças Mentais, do Carl Jung. Eu não estou dizendo que você tem uma identificação com uma doença mental, tá? É só o nome do livro, onde ele faz essa série de comparações, inclusive com fenômenos normais da nossa psique, da nossa mente humana, e ele traça esse paralelo com a realidade das pessoas. Então, direto ao assunto. Você vai encontrar esse trecho na página 191, parágrafo 355. Ele diz o seguinte: a realidade é o mundo dos problemas não resolvidos. O doente mental é o reflexo fiel desta realidade. Suas soluções são ilusões insatisfatórias e a sua cura, uma renúncia temporária ao problema. Este permanece ativo e sem solução no inconsciente, emergindo em determinado momento para criar novas ilusões num outro cenário. Como os senhores bem podem ver, isso é um fragmento da história da humanidade. Então, o que ele quer dizer com isso? A realidade é o mundo dos problemas não resolvidos. Então, a realidade que nós vivemos externa é justamente essa. E o doente mental, no caso, de uma forma bastante ampla, ele está falando isso, não necessariamente uma psicose, uma neurose em geral, é o reflexo fiel desta realidade. As suas soluções são ilusões insatisfatórias e a sua cura, uma renúncia temporária ao problema, que é o que nós costumamos fazer muitas e muitas vezes. Então, se você tem alguma questão e que envolve ansiedade, que envolve a depressão, principalmente nesses 2 casos, e todas as outras configurações que você pode buscar na internet, como você se classificar como ter um transtorno, déficit de atenção, muitas vezes pode estar relacionado extremamente a isso. O que ele está falando aqui? São ilusões, as suas soluções são ilusões insatisfatórias. Ou seja, a nossa mente cria soluções, tenta criar soluções que são insatisfatórias em relação à realidade, que é o mundo dos problemas não resolvidos. E a sua cura é justamente uma renúncia temporária ao problema, que é o que acontece quando a gente faz isso. A gente faz isso quando a gente vai para o entretenimento, e é por isso que tem tanto entretenimento e tanta gente para assistir. Quando você vai assistir um Cazé TV, quando você vai assistir um TikTok, quando você faz isso, quando você fala que você estou procrastinando, você está criando uma solução temporária, porque você não consegue criar uma solução definitiva e você precisa fugir do problema para você conseguir ter uma solução, para ter a cura necessariamente desta realidade. Então você tem essa fuga que acontece. E ele está descrevendo aqui de uma forma, ele está falando da histeria, ele está falando aqui da esquizofrenia, ele está traçando vários paralelos. Tá? Eu faço aqui um disclaimer, não fique preocupado. Eu tenho isso, tenho aquilo. Evite ficar se categorizando. O objetivo do Jung aqui é mostrar como o esquizofrênico, que aqui ele cria isso, ele tem ilusões, ele perde contato com a realidade de uma forma muito mais agressiva, mas ele nos mostra um pouquinho, ele é uma janela aberta para coisas normais que o ser humano normal, sem ter uma psicose, tem e sofre. Portanto, ele é uma janela aberta para esse aprendizado. É isso que ele traz aqui no livro, essas comparações. E aí você pode trazer para suas neuroses, significando aí a ansiedade, a depressão principalmente, onde você não perde o contato com a realidade, você tem uma perda parcial quando um complexo te domina e você começa a pensar coisas que você não vê sentido. Depois de um tempo você fala, nossa, por que eu pensava assim? Porque você tem uma distorção da realidade naquele momento. Então você é capturado parcialmente por esse complexo e depois retoma a normalidade. E esse processo acaba acontecendo. Então esse processo é natural de você fugir da realidade através de essa é uma solução temporária. Você simplesmente corre porque você não consegue criar uma solução e você demanda do teu inconsciente essa solução. Ou seja, você dá tempo, é como se você estivesse dando tempo para o teu inconsciente encontrar uma solução melhor para aquele problema. E aí muitas vezes você carrega durante toda a vida esse processo, e aí eu vou te levar agora para o segundo ponto que tem total relação com esse primeiro. Na página 198 ele diz assim: todo ser humano traz consigo uma fantasia em constante criação
que se esforça em polir arestas da realidade. Quem já se observou com atenção e com toda objetividade sabe que dentro de si habita um ser empenhado em encobrir e esconder tudo que possa ser difícil e problemático na vida, tentando criar um caminho livre e sem muitos obstáculos. A doença mental faz com que predomine tal atitude. De uma vez predominando, a realidade vai, pouco a pouco, sendo encoberta, tornando-se um sonho distante. Enquanto isso, o sonho é que se torna realidade, acorrentando o doente muitas vezes por toda a vida. Como pessoas normais inteiramente inseridas na realidade, não conseguimos ver a riqueza desse aspecto velado da psique. Percebemos somente a destruição. Infelizmente, na maior parte das vezes, não conseguimos nenhuma informação sobre o que se passa no lado obscuro da psique, uma vez que ruíram todas as pontes de ligação. Então, vamos por partes aqui. Todos nós carregamos dentro de nós o seguinte, uma fantasia em constante criação, que se esforça em polir arestas da realidade. O que quer dizer isso? Quem se observou com atenção já percebeu que dentro de si habita um ser, ele chama assim, habita um ser empenhado em encobrir e esconder tudo que possa ser difícil e problemático na vida, tentando criar um caminho livre e sem muitos obstáculos. Isso ressoa muito comigo, e eu acredito que ressoe com você também, que existe um ser dentro de nós que está o tempo todo tentando criar um caminho, buscar um caminho livre, solto, sem dificuldades, de avanço, que é o nosso refúgio, muitas vezes na vida. Quando você se coloca numa posição difícil perante a realidade, você não volta a um espaço onde você se sente confortável, onde você se sente protegido na sua mente. Quando você vai dormir, você coloca essa questão na sua cabeça, você vai dormir, você fala, nossa, se eu pudesse abandonar tudo, se eu pudesse não ter mais responsabilidade, se eu pudesse só focar em uma coisa, não seria muito melhor? Seria independente, seria livre? E isso pode se perdurar durante toda a vida. E aqui ele coloca, a doença mental faz com que predomine tal atitude. E uma vez que predomina, a realidade vai pouco a pouco sendo encoberta, tornando-se um sonho distante. Então, o sonho é que se torna realidade, acorrentando o doente muitas vezes por toda a vida. Isso acontece com o esquizofrênico, é que ele está descrevendo o esquizofrênico. Em particular, ele traz 2 exemplos. E isso de uma forma dramática, por esquizofrênico, realmente ele perde totalmente o contato, né, com a realidade, e a fantasia se torna a sua realidade. No entanto, não é uma fantasia sem objetivo, sem algo do nada. Ela é muito bem fundamentada na vida anterior da pessoa. E com isso ele traz também que as doenças mentais em geral têm esse comportamento. Só que, claro, com as neuroses você não perde o contato com a realidade completo. Mas você pode viver um sonho que te faz fugir da realidade, te faz sofrer. E o sonho se torna então a realidade para você de uma forma menos agressiva, né? Como no caso da psicose, mas ela se torna parte da realidade que você vive e busca na realidade este sonho que não vai nunca acontecer, porque esse sonho existe só na sua cabeça, na sua mente, e você persegue isso durante a vida inteira. Portanto, para dar um arremate final, é muito profundo. Eu te trouxe 2 parágrafos desse livro imenso, tá? Eu te trouxe 2 parágrafos para você entender a profundidade que o Jung traz. Nesse capítulo, ele abandona a ideia de que você tem que focar no anatômico, no cérebro, na neurociência, né, que hoje trata muito dessa questão, que avançou em algumas partes importantes e nos ajuda a compreender, mas ele focou muito mais na psicologia, na forma como a mente humana ela trabalha, porque ele estudou muito e percebeu que você não consegue encontrar uma questão anatômica necessariamente, inclusive você não faz diagnóstico de TDAH, você não faz diagnóstico de esquizofrenia por uma ressonância magnética, você não faz. Você consegue traçar alguns padrões, mas ela é clínica, o seu diagnóstico é clínico até hoje, de todos. Portanto, confirma o que foi escrito em 1918, 1900 no início e no metade do século XX, né? Incrível. E para dar um arremate para a sua vida é o seguinte, esses 2 pontos mostram o seguinte, analise o que você foge,
Então você quer mudar o teu comportamento, você quer mudar, você quer parar de ser viciado, seja em pornografia, seja em redes sociais, em dopamina barata. Você já analisou, você já estudou, você sabe o que tem que fazer. Você sabe que tem que acordar mais cedo, você sabe que tem que fazer isso, isso e aquilo. Só que você não consegue, porque você está tratando o sintoma e não a causa. O sintoma ele vai desaparecer se você tratar a causa. A fuga dos seus problemas é uma solução temporária do seu inconsciente para encontrar uma solução melhor. Ao mesmo tempo, dentro de si, existe uma fantasia ocorrendo onde você quer driblar todas as dificuldades da vida e viver um sonho que não existe. Portanto, avalie o que você está fugindo, qual que é o traço da sua vida que te traz essa compensação emocional que você está fugindo o tempo todo. Uma vez que você identifique, que você encare o sofrimento real da vida, você vai sentir uma motivação na superação desse obstáculo. E uma vez sentida, e você indo atrás todos os dias, você vai sentir essa curva desaparecendo, esses sintomas desaparecendo, enquanto você permanecer nesse caminho. Por isso que é importante escutar a parte interior de si mesmo, ao invés de ser extremamente lógico, extremamente científico, no sentido de dados estatístico da palavra. Porque o que o Jung traz é extremamente científico, mas de um lado psicológico. Se você gostou desse assunto, quer que eu aprofunde, faça perguntas, eu trago mais soluções, senão eu vou ficar aqui meia hora, 1 hora falando sobre isso. Pensa um pouquinho, reflete um pouquinho, coloca no papel, anota, veja o que traz à sua mente, começa a prestar um pouco mais de atenção em você. A chave, a resposta é dentro de você. Basta você ter essa compreensão, tratar a causa e não o sintoma. Se você mudar, parar de usar determinada substância, não vai resolver o problema, é uma solução temporária para algo que você precisa resolver de fato, que você está evitando e vivendo um sonho e sempre postergando isso, tentando achar uma solução futura ou terceirizando essa questão, sendo que basta você dar uma escutada no real problema e aí sim você vai encontrar o seu caminho. Espero ter ajudado, deixa um like se você gostou e nos vemos no próximo vídeo.